Ok, meus irmãos. Então, graça e paz, né? Hoje nós vamos para a segunda parte do nosso estudo sobre a idolatria. E o texto do nosso estudo continua a partir desse tópico onde tem o fascínio da idolatria, né? E aí eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta para a gente começar refletindo. A resposta eu queria que não viesse agora, né? Mas que você ficasse com essa pergunta no seu pensamento para você ir descobrindo a partir do estudo. Bom, a Bíblia ela diz que os ídolos eles são mortos, são nulos. Os ídolos são mortos, são nulos, né? Então, se o ídolo é morto, a prática da idolatria deveria ser algo morto também, deveria ser algo que não causasse nenhuma admiração, nenhuma atração nas pessoas. Mas observem que o nosso tema ele fala sobre o fascínio da idolatria. Ele vai sugerir o quê? Que a idolatria ela causa uma fascinação nas pessoas, ela causa uma atração. Por que? Essa é a minha pergunta. Que se os ídolos são mortos, a idolatria ela tem essa força de atração às pessoas e cada vez mais as pessoas estão se envolvendo com a idolatria de uma forma assustadora. O que está por trás disso? Qual é a chama que traz as pessoas ao envolvimento com a idolatria? Acredito que com o estudo dos textos que nós vamos ver nessas versões da Bíblia, né? A gente está trabalhando com essa versão, que é a da editora Santuário, Edições Loyola, essa versão muito conhecida, né, também, que é da editora Pastoral, e essa que é a versão de João Ferreira de Almeida da SPB, né, a Bíblia que nós usamos. Então nós vamos conferir os textos nessas edições para a gente descobrir o que está por trás da idolatria. A gente vai ver que a Bíblia, independente de ser católica ou evangélica, né, e independente também da versão de Bíblia, ela vai ter uma mensagem unânime. Você não encontra nas Escrituras nenhum apoio bíblico para sustentar que é normal a pessoa viver uma vida cristã de idolatria. Idolatria não é cristianismo, é uma religiosidade desviada do cristianismo, né? Quando a gente conferir esses textos, a gente vai entender por que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, ele diz que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, nós não expulsamos demônios em Teu nome, nós não fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então ali era uma espécie de cristianismo, porque foi feito em nome de Jesus, as pessoas pensavam que estavam servindo a Jesus, mas ele disse, eu nunca vos conheci. Então, por que foram feitos milagres? Por que promessas se cumpriram e as pessoas receberam algo sobrenatural? Quem, de fato, fez isso? A Bíblia vai, então, nos informar. Então, indo para o texto, ele fala sobre o fascínio da idolatria. E começa fazendo essa pergunta. Por que a idolatria era tão fascinante aos israelitas? Há vários fatores implícitos. Primeiro, as nações pagãs que circundavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração ao único Deus. Então essa aqui, a idolatria acabava enganando eles por uma falsa impressão matemática, né? Se você tem vários deuses, e aí cada deus cuida de uma coisa, você tem um deus para a colheita, você tem um deus para a fertilidade, né? Você tem um deus para a guerra, você tem um deus para a economia. Então eles achavam que essa distribuição de poderes entre os deuses era uma espécie de obra especializada para que cada deus pudesse cuidar, e dessa forma eles levariam mais vantagem, né? Mas a Bíblia ela vai nos ensinar que o Deus da Bíblia, o Deus do céu, o Deus de Israel, é o único Senhor. E que esse único Senhor, ele é o Deus todo-poderoso, que cuida de todas as coisas, né? Tudo está debaixo do seu poder, debaixo da sua mão, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele é um,
né, na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, segundo esse autor, que o seu estudo vocês podem ver aí, a fonte foi o site Vivos, né? Ele tem fonte BEP, BEP, e do site Vivos. Ele coloca aqui que havia essa maneira de verem, né, dos israelitas verem essa adoração a vários deuses como uma adoração superior à adoração a um único Deus. E a gente percebe que essa variedade de deuses, eles tinham uma compreensão matemática. Quanto mais deuses, então, eles estariam mais bem protegidos. E, na verdade, eles estavam mais desprotegidos, porque eles estavam mais distantes do Deus da Bíblia. Continuando, noutras palavras, quanto mais deuses, melhor. O povo de Deus sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas, né, dessas nações. Então a gente percebe aqui que essa ideia de uma multiplicação de deuses, ela foi uma influência que o povo hebreu, né, pegou do paganismo. Ela não é uma ideia bíblica. E a gente sabe que quando Deus vai dar a lei a Moisés, um dos primeiros mandamentos ali é que Deus diz: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, né, ou o Senhor vosso Deus, é o único Deus. Então, a Bíblia mostra claramente o monoteísmo. Essa ideia do politeísmo, né, ela é uma ideia totalmente pagã. A Bíblia nos ensina a adoração a um Deus único. E aí vem a pergunta: por que será que muitas pessoas será que muitas pessoas não estão vendo assim hoje? Será que essa ideia de quanto mais deuses, melhor, a pessoa vai estar mais protegido ou mais protegida, é a ideia que talvez inconscientemente as pessoas estão vendo até hoje? Pode ser, né? Por quê? Porque falta as pessoas conhecerem a respeito de um Deus único e todo-poderoso. A maneira que nós vamos encontrar para corrigir essa distorção teológica é quando nós vemos na Bíblia e aprendemos que Deus, ele é o Deus único e ele é o Deus todo-poderoso. Ele não precisa de deuses auxiliares para ajudar ele, dividir a sua obra, ficar um para cuidar das águas, outro para cuidar da segurança da cidade, outro para cuidar da colheita. Deus, ele faz tudo, né? Dando continuidade, o segundo motivo aí para esse fascínio da idolatria. A gente já viu que o primeiro motivo era o quê? A compreensão de que quanto mais deuses, melhor. É uma interpretação teológica equivocada, né? Segundo ponto, os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Essa daqui talvez seja a mais forte. Por quê? Porque o paganismo, ele não reivindica compromisso. Aqueles deuses pagãos ali, você pode servir a eles, estava lá, o próprio ritual de culto do paganismo era um ritual muito envolvido com vários pecados, né? E a pessoa não tinha uma exigência de santidade, não. Ela vivia a vida de todo jeito. É por isso que hoje muitas pessoas preferem viver a idolatria por isso. Porque elas podem estar na igreja, participarem da liturgia, né, da igreja, fazem as suas rezas, as suas orações, cantam os seus louvores, depois elas saem para uma festa dançante, vão beber, vão viver a sua vida aí. E isso é algo que elas fazem livremente e estão em paz com Deus, né? Em paz entre aspas, porque para elas está tudo bom. Isso culturalmente já é uma coisa normal. E isso também é um comportamento do paganismo, porque a Bíblia vai dizer que Deus nos separou para que nós fôssemos sua propriedade única. A igreja, ela é separada. A partir do momento que nós somos chamados para servir a Deus, nós fomos tirados do mundo e fomos consagrados para servirmos ao Senhor, dedicados a Ele, para vivermos a sua palavra e trabalharmos na sua obra. Então, essa ligação do cristão com o mundo, ela é apresentada como uma fé apóstata, uma apostasia. Deus não aceita esse tipo de adoração, né? Eu vou até mostrar para vocês agora
um versículo sobre isso, se vocês quiserem aí abrir a Bíblia, em 1 Pedro, né? Acho que é importante a gente conferir esse texto. 1 Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, né? Versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, certo? Vou repetir, né? Vós, porém, sois raça eleita. Então, a igreja, primeiramente, ela é eleita, ela é escolhida por Deus para servir ao Senhor. Cada crente, ele é chamado por Deus para servi-lo. Depois ele diz sacerdócio real. A ideia do sacerdócio, nós sabemos que desde o Velho Testamento, os sacerdotes eles foram escolhidos para a função do altar, né? Para os trabalhos de dedicação a Deus, de serviço a Deus. A Bíblia diz que a igreja toda ela é sacerdócio real. Ela serve ao Senhor, ela se dedica ao Senhor. Depois ele vai dizer assim, nação santa, que essa palavra santa, ela tem essa ideia de separado, de escolhido para Deus, e ele completa a ideia quando diz povo de propriedade exclusiva de Deus. Se a igreja ela é uma propriedade exclusiva, ela é algo único. Ela é algo que pertence somente a Deus. A igreja não pode pertencer ao mundo e pertencer a Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João, vocês estão no mundo, porque vocês moram no mundo, vivem no mundo, mas vocês não fazem parte do mundo. Uma coisa é a gente estar presente no mundo, enquanto a igreja está nessa caminhada de peregrinação, enquanto ela espera a volta do Senhor, e outra coisa é a igreja fazer parte do mundo. Nós não fazemos parte do mundo, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, né? Então, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a partir do momento que nós somos chamados para servirmos a Deus, nós recebemos uma outra missão. Nós não estamos agora mais para propagarmos o mundo, mas nós estamos para proclamarmos as virtudes de Deus, que foi quem nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, voltando aqui a esse ponto 2, né, onde ele diz que os deuses das nações vizinhas, esses deuses pagãos, eles não requeriam compromisso. A Bíblia já mostra um compromisso. Em Tiago, ele diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então a Bíblia reivindica um compromisso, né? A fé cristã, ela é um casamento com Cristo. Quando a pessoa é solteira, né, falando da vida conjugal em si, a pessoa é livre, você não tem prestação de contas a dar a ninguém, você faz, né, o que quer da sua vida. Claro que com a responsabilidade espiritual você vai prestar contas a Deus, você tem uma prestação de contas à sociedade. Mas quando a pessoa casa, você tem uma responsabilidade com o seu cônjuge, com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos. A vida ela é diferente, não é verdade? Então, quando nós servimos a Deus, nós nos casamos com Cristo. Por isso que a Bíblia chama a igreja de noiva. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E lá no céu, né, nas bodas do Cordeiro, vai ver o casamento, porque vai ser o momento que os dois vão estar juntos para sempre. Né? A igreja vai estar para sempre na presença do Senhor. Então, observe que é uma figura, né, que a Bíblia trata a vida cristã como um compromisso conjugal do cristão e Cristo. Então, isso implica o quê? Responsabilidades de vida exclusiva para Deus, coisa que o paganismo procura quebrar. A gente está vendo que hoje as influências que o mundo está dando estão vindo nessa direção de fazer com que a igreja se relaxe, deixe de cuidar da sua vida espiritual, porque é uma obra do paganismo para enfraquecer o cristianismo. Né? Então a gente às vezes não percebe o que está por trás. Agora vem aqui a pergunta:
O paganismo e a idolatria não exigem compromisso e santidade. Na verdade, é uma afirmação. Né? Então, esse era o segundo ponto que fascinava os israelitas. E, sem dúvida, é o que fascina as pessoas hoje. Porque as pessoas estão atrás de quê? Daquilo que elas acham que lhes dá vantagem. Só que é um engano. Né? Assim como era um engano para eles, é um engano para todos que pensam hoje. As pessoas dizem assim, se eu posso servir a Deus sem nem um compromisso, sem nada que exija de mim, por que eu vou servir a Deus debaixo de um compromisso, de uma exigência que a Bíblia faz? Então elas preferem aquilo que, teoricamente, seria mais fácil. Né? Então eu posso servir a Deus do mesmo jeito? Elas acham que é do mesmo jeito. Mas a Bíblia sempre mostra o tempo todo que aquilo não é serviço a Deus. Né? Deus não aceita esse tipo de adoração. Né? Serviço que eu estou falando é culto, é adoração, é servir a Deus mesmo. Então, por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual, religiosa, no seu culto, tendo para isso prostitutas culturais. Quando você vai estudar a carta de Paulo aos Coríntios, ele mostra aquela cultura da Grécia, né? Atenas, Corinto, aquelas cidades ali da Ásia Central, e do Oriente, né, onde estava presente o ocultismo, isso no mundo todo ainda hoje, é muito comum esses rituais, né, que envolvem a imoralidade sexual fazerem parte do culto. Você perguntar assim, o que isso tem a ver com culto? A profanação. O diabo, ele quer fazer tudo aquilo que profana a glória de Deus. Enquanto que Deus ele vai orientar o povo para a santidade, o diabo vai procurar produzir um sacrilégio, uma profanação naquilo que é santo. Então, isso, se você pegar filmes, né, para você estudar sobre Roma, sobre a Grécia, vai ter muito isso. Né? Então, fazia parte da adoração, era visto como um ritual de adoração. Muitas pessoas que hoje se converteram e que vieram de grupos ocultistas, dizem que isso é muito comum, essas práticas, ainda hoje, em religiões de satanismo no mundo inteiro. Há muitos testemunhos que dizem isso. Então, isso mostra o quê? Essa promiscuidade, as pessoas estavam agradando aos deuses, né, a Baal, estavam agradando a Moloque, né, e a vários outros deuses ali, a Azazel e muitos outros, e pensavam que estavam servindo ao Deus verdadeiro. Então, essa maneira de viver o mundo e achar que estão agradando a Deus, recebia os benefícios, entre aspas, né? Fizeram os milagres satânicos, e as pessoas estavam de bem com a vida. Elas queriam uma vida para elas aqui, e não pensavam na sua alma, né? no pecado, não pensavam nas consequências que elas iam viver na vida aqui mesmo, porque a Bíblia diz que a idolatria traz maldição, e a gente vai ver isso, que a Bíblia mostra claramente que a idolatria é sinônimo de demonismo, de ocultismo, e que quem realmente chefia esse lado espiritual da idolatria são os demônios. A gente vai entrar daqui a pouco nos versículos, certo? Terceiro ponto, porque eles se sentiam fascinados, né? Por causa do elemento demoníaco da idolatria. Vê a próxima sessão. Ela, às vezes, oferecia, em bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. Você vai observar que essa relação, né, das pessoas com o paganismo, com o ocultismo, ela está sempre fundamentada no interesse a algum bem material. O diabo não tem outra coisa a oferecer, ele tem o inferno. Né? Ele não vai chegar dizendo que é o inferno e vai ser depois. Né? Então, para que ele possa chamar a atenção das pessoas aqui, ele vai oferecer o quê? Algum benefício material, algum benefício físico. As pessoas vão atrás de algo que possa lhes oferecer um certo conforto, um certo bem-estar material para essa vida aqui, que é passageira. Então, isso também os israelitas praticavam lá. Né? Quando eles serviam a Baal, que era considerado um deus da colheita, da fertilidade, que abençoava as crias, abençoava, né, entre aspas, as crias das vacas, a fertilidade das mulheres, a produção agrícola. Então, isso para eles trazia um certo conforto. Só que a gente vai ver no Salmo 126, né,
que Deus é quem abençoa a colheita, vários outros salmos, o Deus Todo-Poderoso é quem traz tudo para o seu povo. Então, continuando, os deuses da fertilidade prometiam o nascimento de filhos, os deuses do tempo, né? O que aí seria dos astros, dos planetas, né? As estrelas, o sol, a lua, da chuva, etc. Prometiam as condições apropriadas para colheitas abundantes, e os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e a vitória nas batalhas. Então você vê que tinha um Deus para cuidar da maternidade, né? Eles ajudavam as mulheres a terem filhos saudáveis, né? Fortes, a serem a serem frutíferas, né? No sentido de gestação, né? Que era a palavrinha que ele fala aqui, a fertilidade, né? Tinha outro Deus que cuidava das chuvas, outro Deus que cuidava das colheitas, outro Deus cuidava dos animais, outro Deus cuidava da guerra, aquela ideia que a gente falou do primeiro ponto, né? Dessa multiplicação de deuses, trazendo a ideia de que quanto mais deuses, melhor, as pessoas estariam mais seguras. E interessante que quando você vai conversar com as pessoas hoje, você percebe que é isso. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu sou devoto do santo tal, mas eu também sou devoto do santo tal, e o santo tal protege isso, aquele outro já protege outra coisa. Então isso traz inconscientemente uma ideia de que porque a pessoa tem vários deuses, ela está mais bem protegida. Só que a Bíblia diz que são todos, como ídolos, deuses mortos. Como demônios que atuam ali, aí eles não são mortos, eles trazem as maldições. E a gente vai começar a entrar nos textos agora. Mas aqui tem uma pergunta, né? A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas. Daí, muitos se dispunham a servir aos ídolos. A pergunta, será que esta atração ou sedução da idolatria ainda fascina as pessoas hoje? Né? A gente acabou de falar desse exemplo, que as pessoas parecem que se sentem mais confortáveis em dizer assim, olha, eu sou devoto de um santo tal, que ele protege isso. Sou devoto também do outro, que protege tal coisa. Então parece que tem assim, aquela divisão social da deidade, né? Ou a divisão espiritual dos deuses ali, para estarem cuidando de partes específicas, né? As especializações dos deuses, quando a Bíblia diz que todos são mortos. Agora a gente vai entrar na parte onde nós chamamos de a natureza real da idolatria. Agora sim, a gente viu o que seduzia, o que fascinava, que enganava as pessoas e que engana hoje. E agora vamos passar a entrar nos textos bíblicos e veremos o que é a essência da idolatria, como teologicamente a Bíblia apresenta que é a idolatria. E aqui eu já quero dizer para vocês o seguinte, é muito importante a gente prestar atenção a essa parte, porque muita gente pratica a idolatria porque está seduzido, enganado. Eu acredito na fé sincera de muitas pessoas que são extremamente idólatras, ou seja, elas cometem uma abominação extrema, ofendem a Deus extremamente, mas elas são sinceras, elas estão enganadas e pensam que estão servindo a Deus, como eu fui assim. Eu fui extremamente idólatra. Tão idólatra que na minha juventude, ali naquela fase dos meus 13 até 16, 17 anos, que foi quando eu me converti, com 17 anos, eu saía do sítio e ia para a cidade todo domingo, andava mais ou menos uns 3 quilômetros a pé para participar da missa, né? E quando voltava, às vezes ainda ia para uma capela à tarde. E eu fazia isso todo domingo sem falta. Todos os dias, de domingo a domingo, feriado, eu só dormia quando rezava um terço. E só me acordava, quando me acordava, só me levantava também quando rezava um terço. Era com o terço ali, perto do meu chinelo ali, toda noite eu colocava ali, todo dia, né? E eu fazia aquilo ali com fé, eu acreditava que eu estava servindo a Deus. E a única coisa que me fez perceber que eu estava errado foi o estudo da Bíblia, porque nessa época eu não estudava a Bíblia. Eu não tinha nem a Bíblia nessa época. Eu tinha aquela religiosidade popular, como a maioria das pessoas tem.
Por isso que é importante a gente pensar naquilo que Jesus fala. Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade que está na palavra foi determinante para mudar, assim, a minha vida completamente. Então, vamos lá. A natureza real da idolatria. Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendamos sua verdadeira natureza. É por isso que quando a gente vai falar sem a pessoa conhecer a Bíblia, as pessoas se revoltam, né? Porque elas encontram algum fundamento na idolatria, por causa do poder que está por trás, que engana e fascina as pessoas, que atrai as pessoas. Mas quando elas percebem que a idolatria ela tem um poder estranho ao poder da palavra, que é um poder do mal que se disfarça de poder de Deus para as pessoas ali, quando elas percebem que o envolvimento com a idolatria, na verdade, é uma outra forma de demonismo, onde nem se fala de demonismo, mas a Bíblia trata claramente como demonismo, aí elas voltam para o Senhor. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel também, né? Eles se voltaram para o Senhor quando entenderam isso. Então, primeiro ponto aí para a gente falar sobre a natureza real ou a essência da idolatria. A Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. Então nós estamos falando de quê? Da imagem. O ídolo é morto. Abra sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo de número 2, versículo 11, né? Jeremias 2:11, que diz assim: por acaso algum povo já trocou os seus deuses? E eles nem deuses são, pois o meu povo trocou aquilo que era a sua glória por uma coisa que não vale nada. Olha só, por acaso algum povo já trocou os seus deuses? E eles nem deuses são, pois o meu povo trocou aquilo que era a sua glória por uma coisa que não vale nada. Olha como havia uma fragilidade na vida do povo hebreu, a falta de conhecimento que tinha. Deus está mostrando que aquele povo que servia na idolatria, apesar de servirem a deuses que não valiam nada, mas eles tinham tanta firmeza na idolatria que não trocaram os seus deuses. Porém, o povo de Deus, que conhecia o Deus da Bíblia, conhecia, né, entre aspas, porque eles tinham visto os milagres, mas o seu coração não estava pegado, não havia um conhecimento pleno ainda, eles facilmente deixaram o Deus de Israel pelos outros deuses. E aí, o ponto central para mostrar aqui é quando ele fala o seguinte, que eles nem deuses são. Vou conferir o mesmo texto aqui também, na versão Revista Atualizada, né, de João Ferreira de Almeida, que é Jeremias 2:11, de novo, né, para a gente ver essa comparação que a Bíblia diz. Então ele diz assim, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então, na primeira parte, ele diz assim, eles nem deuses são. Depois ele diz, eles não têm nenhum proveito. Então, o ídolo em si, ele não vale nada, segundo o que a palavra de Deus está dizendo, né? E o povo de Israel, quando deixou o Senhor pelos ídolos, eles fizeram a troca com prejuízo, né? Porque eles deixaram a glória de Israel, a glória do povo, o Deus do céu glorioso, por aquilo que não vale nada. Aí eu pergunto, quantas e quantas pessoas não estão fazendo isso hoje? Será que nós podemos acusar Israel por isso? Será que nós não cometemos os mesmos erros, não fazemos as mesmas coisas, né? Então, o objetivo aqui não é acusar um povo, mas é mostrar que a partir do erro daquele povo, que depois foi corrigido, nós podemos refletir sobre a nossa situação a partir da palavra e corrigirmos também os nossos erros. Veja o capítulo 16 de Jeremias, versículo 20. Ele diz assim, acaso fará o homem para si deuses, que de fato não são deuses? O homem fará para si deuses, que de fato não são deuses, né? Jeremias 16:20, agora
nessa versão da Ave Maria, né? 16, 20. Pode o homem fabricar deuses? Não são deuses, certo? Então, repetindo na outra, acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? O homem faz Deus, faz um Deus. Para ele é um Deus. Mas a Bíblia diz que não são deuses. Olha só a lógica que esse texto está trazendo. Deus, meus irmãos, ele é eterno, Deus do céu. Deus é o criador de todas as coisas, tudo tem origem em Deus. Aí o homem, a criatura mortal, é o criador de um Deus. Ele cria uma criatura e depois ele se dobra aquela criatura que é menor do que ele, porque a criatura é menor do que o Criador. Se o homem foi o criador de um Deus, o homem é maior do que aquele Deus. Mas o homem não percebe isso. Ele cria o Deus e depois ele se prostra e diz, tu és o meu Deus. Quando ele está dizendo, tu és o meu Deus, ele está dizendo aquela criatura que não é Deus, que a Bíblia diz, que ele, que foi o Criador, é menor e que aquele Deus é maior. E aí o seguinte, se ele que é mortal, que não pode nada, criou uma coisa que é menor do que ele, como isso vai lhe trazer proteção de quê? A Bíblia já diz que não traz, porque ali não é Deus. Então, a natureza da idolatria, esses textos querem mostrar que a idolatria ela é uma adoração que, do ponto de vista do ídolo, ela é neutra, ela é vã, é perda de tempo, não vale nada. Agora, do ponto de vista do que se está por trás do ídolo, que aí vem o lado do demonismo, aí não é neutra, a pessoa vai pagar os prejuízos. Mas a gente vai chegar nesse parágrafo ainda. Continuando. O ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de prata, ou de pedra, né? Esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidade. Aqui ele não disse se é 1 Samuel, mas vamos procurar em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 21. Se não for, a gente vai para o segundo, certo? 1 Samuel 12, 21. Diz assim, não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Olhe esse versículo que ele diz. Samuel diz assim, não vos desvieis. Primeira coisa que acontece, quando a gente pratica um culto idólatra, a pessoa está desviada de Deus. Não tem como, mesmo que a sua fé seja a mais sincera possível. Aqui onde eu pude refletir, espera aí, eu acreditava que estava servindo a Deus. E eu creio na sinceridade de muitas pessoas que realmente acreditam que estão servindo a Deus. Mas a Bíblia diz que elas não estão. E quem tem a autoridade final para aprovar ou desaprovar a nossa adoração é Deus. Se Deus diz que eu praticando um culto idólatra, eu estou desviado, porque eu vou confiar na palavra de um homem que diz assim, não, você pode adorar a imagem e isso não é pecado. Quem aprova ou desaprova é Deus. O culto é para Deus, a adoração é para Deus. Então, se praticamos uma adoração que não lhe agrada, e ele diz, não me serve, eu não aceito, e você continua achando, se enganando com uma mensagem que diz está tudo bem, então você vai se decepcionar. Né? Veja que ele diz assim, não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs. Essa mensagem de 1 Samuel ela é coerente com o que Isaías diz. Os ídolos são coisas vãs. É coerente com o que Paulo diz. Eu vou mostrar os textos todos. Os ídolos são coisas vãs. Aí ele diz assim, são coisas vãs que nada aproveitam e tampouco podem livrar. Ou seja, não podem livrar, também não podem livrar, porque vaidades são. Então o ídolo é apresentado aqui como vaidade. Paulo declara expressamente em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, Paulo diz assim, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então essa ideia, quanto mais deuses, melhor. Um Deus para isso, um Deus para aquilo, é tudo adoração perdida. Paulo disse, o ídolo nada é no mundo
e não há senão um só Deus, e aí está o Deus com D maiúsculo, que é o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra. Também em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20, olha o que ele diz. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Versículo 21 também. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Né? Ele está fazendo uma referência ao quê? A comunhão que a pessoa recebe na Santa Ceia. O sacrifício que nós entregamos no culto, a oferta que nós fazemos. Ele vai dizer que quando alguém serve no altar da idolatria, mais uma vez lembrando, por mais bem intencionada que a pessoa seja, ela está oferecendo sacrifício aos demônios. Vamos ver o que diz nesse texto aqui, né? Vocês acompanham aí na versão de vocês de novo. 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20. Então diz assim: E o que quero eu dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que o próprio ídolo seja alguma coisa? Versículo 20. Não. O que digo é o seguinte: aquilo que os pagãos sacrificam, eles o sacrificam aos demônios, e não a Deus. Ora, eu não quero que vos entrem em comunhão com os demônios. A Bíblia está dizendo o quê? Que quando a pessoa faz sacrifícios no paganismo, ela está sacrificando aos demônios, e a comunhão dela é com os demônios, ou seja, como ela está ligada aos demônios. Ela não está ligada a Deus. Vá para 2 Coríntios capítulo 6, e você vai ver no versículo 14, ele dizendo que não há nenhuma comunhão entre Cristo e o maligno. Então, essa ideia que a pessoa diz assim, não, olha, eu tenho uma imagenzinha aqui, ou eu estou ali, aqueles ídolos estão lá, mas o meu coração está em Deus, Deus não está nesse coração. Ah, mas a minha fé está em Deus. Deus não está aceitando isso, porque a Bíblia diz claramente aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. A partir do 14, né? Que ele diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Existe alguma sociedade, se liga, se associa, tem alguma comunhão? Justiça e iniquidade são situações opostas, são adversas, são inimigas. Não se ligam. Aí ele diz assim, versículo 15, ainda no 14, que comunhão da luz com as trevas? Você não junta essas duas coisas. São opostas entre si. Verso 15, que harmonia entre Cristo e o maligno? Se lá ele disse que a pessoa serve aos demônios, como nós podemos participar, Paulo perguntou, da mesa de Deus e da mesa dos demônios? Não pode. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Agora olha o verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora não é mais um Deus para cada coisa, mas é o Senhor único, que é o Todo-Poderoso, que diz assim, não existe ligação nenhuma entre o altar de Deus e o altar dos ídolos, entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos. Se vocês querem ser o meu altar, se vocês querem ser o meu santuário, querem que eu seja o seu Deus para estar no meio de vocês e vocês serem o meu povo, versículo de número 17,
retirem-se do meio deles. Ou seja, saia do culto pagão, saia do culto idólatra. E aí, quando vocês se retirarem, ele diz o quê? Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Quando vocês saírem, aí eu recebo vocês como meu povo. Aí, versículo 18, serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, se nós só podemos nos tornarmos filhos de Deus quando deixamos a idolatria, quando saímos do altar dos ídolos, a Bíblia está dizendo claramente que servindo aos ídolos nós não somos filhos de Deus, por mais bem intencionados que estejamos. É por isso, meus irmãos, que muitas pessoas elas vão comparecer diante de Deus enganadas e vão se decepcionar. Olha aí Mateus capítulo 21. Capítulo 21. Deixa eu ver que eu confundi aqui o texto, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 21. Né? Desculpem aí. Capítulo 7, a partir do versículo 21. Olha o que vai acontecer, a decepção de tantas pessoas, né? Ele diz assim, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Né? Então ele chama de iniquidade, a gente já viu aqui, onde ele diz que não há ligação da justiça com a iniquidade, segundo os Coríntios capítulo 7, versículo de número 14. Ele também chama de, no versículo de número 17, ele chama de coisas impuras. Né? O que são essas coisas impuras? Alguém poderia perguntar. Veja aí o que a Bíblia diz em Deuteronômio. O que são essas coisas impuras? Capítulo de número 7, versículos 24 e 25. Deuteronômio 7, 24 e 25. Eu queria aproveitar esse momento, né, para dizer ao pessoal que está assistindo em casa, você que está recebendo esse vídeo pela internet, abra sua Bíblia, acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook ou qualquer outra rede social. Acompanhe esses versículos, né, independente da versão de Bíblia que você tem, que você não faça nenhum julgamento sem antes conferir os versículos da palavra de Deus. Então acompanhe, que é muito importante para que você possa conhecer a palavra de Deus. Aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, nós pedimos que se inscrevam, compartilhem esse vídeo, dê o seu like, né, e que você possa estar assinando ali todas as notificações e nos ajudando a estarmos divulgando a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículos 24 e 25. Aliás, versículos 25 e 26. Ele diz assim, as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De tudo a destruirás, de tudo a abominarás, pois é amaldiçoada. Né? Então, tem um outro versículo que ele vai falar que é iniquidade, são coisas impuras. Né? Não meterás, pois, coisas abomináveis. Você pegar o versículo, a palavra, você for pesquisar no dicionário, vai ser coisa detestável, coisa impura, coisa execrável, coisa que Deus, ele exclui, ele detesta. Né? Então, algo que Deus não tolera. E aqui ele está dizendo que quando você traz isso para dentro da sua casa, você está enlaçado nele,
Ela diz também que é algo amaldiçoado e a pessoa que tem se torna amaldiçoada semelhante a ela e que nós devemos retirar, né, detestar de todo o versículo 26 para que não sejamos amaldiçoados, porque aquilo é amaldiçoado. Bom, aqui quem está dizendo? A Bíblia. Será que essa daqui diz a mesma coisa? Vamos conferir, né? Vamos conferir. Por quê? Porque se está dizendo aqui, não fui eu que escrevi a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. E nós nos sentimos confortáveis em fazermos essa conferência, né? Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26. Queime as imagens dos deuses delas, referindo àquelas nações, né? Não cobice a prata e o ouro que os cobrem, que os recobrem, nem os tome para vocês, para não cair numa armadilha, pois são coisa abominável a Javé seu Deus. Portanto, não coloque uma coisa abominável dentro de casa. Você se tornaria anátema, ou amaldiçoado, né? Anátema e amaldiçoado é a mesma coisa, como ela. Então a Bíblia Católica também está dizendo que a imagem é amaldiçoada, é anátema, e que aquele que a tem se torna semelhante a ela, como diz o Salmo de número 115. Considere essas coisas como imundas e abomináveis. Olha lá, imundas ou impuras, que a gente estava falando lá, pois elas são anátemas, são amaldiçoadas, certo? Vamos ver o que diz essa aqui, né? Deuteronômio, capítulo 7, versos 25 e 26. Então, diz assim: consumireis ao fogo as estátuas dos seus deuses. Não cobiçarás o ouro e a prata que estiverem sobre elas, nem os tomarás para ti, com medo de neles encontrardes uma cilada, porque isso é coisa abominável aos olhos de Javé, teu Deus. Não introduzirás nenhuma abominação idolátrica em tua casa, para não seres atingido, tal como ela, pelo anátema. Para não seres atingido, tal como ela, pelo anátema. Terás isso por extremo horror, em abominação extrema, porque é um anátema. Então você vê que a Bíblia tem uma mensagem só. As versões são diferentes, você tem uma mensagem com uma linguagem mais culta, outra mais acessível, mas a mensagem é uma só, né? Mostrando o que a palavra de Deus diz. Então, para a gente prosseguir aqui, a gente vai ver também o que o salmista falou, né? O salmista, do Salmo 115, também traz uma orientação para o povo hebreu e para a igreja, logicamente, a respeito do que é a visão bíblica da idolatria. Você vai perceber que em toda a Bíblia a palavra de Deus se harmoniza. Você não vai ver por meio de nenhum profeta, de nenhum escritor do texto da Bíblia, essa autorização idolátrica. Isso seria uma contradição. A Bíblia, ela reprova do início até o fim. Inclusive, até lá em Apocalipse, a gente vai ver essa relação que a Bíblia faz da adoração com o demonismo, né? A adoração idólatra. Salmo 115, versículos 4 e 8. Salmo 115, 4 e 8. Diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens. Tem boca e não falam, 5. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Ou seja, se eles têm mãos e não apalpam, são o quê? Imóveis, não tem vida. Tem olhos, não veem, não tem vida. Depois ele diz assim:
tornem-se mortos como eles, né? Tornem-se semelhantes a eles, está dizendo que o ídolo é morto. A gente já viu em outros textos, claramente, morto. A nossa adoração, quando ela é uma adoração idólatra, a nossa adoração se torna morta, semelhante a ela. Quem? Quem faz o ídolo, o artífice, o escultor da imagem, e aquele que compra para adorá-la. Os dois são uma abominação aos olhos de Deus. E aquela adoração, ela é morta. Por isso que não vai ter nenhum efeito para Deus. O diabo vem e se apropria daquilo, faz alguns milagres? Faz. Mas Deus o tempo todo rechaça isso. Certo? Também o Salmo 135, versículos de 15 ao 18. 135, 15 ao 18. Ele diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em suas bocas. Como eles se tornem os que os fazem, e todos os que neles confiam. Você vê uma mensagem repetida da Bíblia, em vários capítulos, em vários livros, em vários textos do Velho e do Novo Testamento, mostrando a inutilidade da idolatria e, assim, o quanto Deus realmente despreza, porque tornem-se como eles. Ou seja, Deus joga para lá essa adoração idólatra. Os ídolos são abominação ao Senhor, e aquele que vive uma adoração idólatra também é abominável aos olhos de Deus. O que os profetas disseram? 1 Reis, capítulo 18, verso 27. 1 Reis 18, 27. Diz assim: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Deus com Deus minúsculo, né? Aquele desafio de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Os profetas de Baal começaram a clamar desde o amanhecer do dia, 6 horas da manhã, foram até o meio-dia, clamaram, ou seja, multiplicaram suas orações, né? E aí, Baal é um Deus morto, não ouviu. Quando Elias começa a orar, nas suas primeiras palavras, Deus já vem e consome o holocausto, né? 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Então, esse versículo aqui mostra Elias zombando, né, dos profetas de Baal. Mas eu vou ler um pouquinho mais na frente, veja o 28, diz assim: e eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue, né? Então eles ficavam fazendo aquele ritual que se cortavam, faziam sacrifícios para poder agradar Baal, ver se Baal respondiam. Versículo 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ou seja, Baal não respondeu, porque Baal é um Deus morto. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei a 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a 3ª vez, e o fizeram 3ª vez. Então o que acontece? Elias tinha tanta confiança no poder de Deus, que ele viu que o Baal não consumiu o sacrifício que estava ali. Aí ele disse assim: bom, vamos colocar a carne, o boi, né, o sacrifício,
e vamos jogar água em cima dessa lenha, vamos encharcar essa lenha. Lenha molhada não pega fogo pela lógica humana, né? Ou seja, ele estava dificultando a situação para mostrar ainda mais o poder de Deus. Joguem água até ficar encharcada. Então a lenha ficou ali ensopada, a água ficou assim, juntou aquela poça d'água ali perto do altar. E ele vai fazer a sua oração, né? No versículo de número 35, diz assim: de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Agora veja a oração de Elias. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: olha a oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me agora, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Resposta, verso 38. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao redor. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, para que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então o que acontece? Aquele povo, embora vivesse numa insistência muito grande do culto a Baal, quando viu a manifestação do poder de Deus, o povo percebeu que estava enganado. Elias faz uma oração que está em 2 versículos, talvez nem 1 minuto de oração. Ele só fez dizer: Senhor, mostre para esse povo que o Senhor é Deus. Mostre para esse povo que existe Deus em Israel. E aí Deus consome o holocausto, até as pedras Deus queima ali, né? Aquelas poças d'água, o fogo da presença de Deus foi tão grande que secou tudo ali, e o povo percebeu a diferença entre o culto que viviam a Baal, se sacrificando, orando, clamando várias horas e nenhuma resposta, e Deus responde num momento ali. Então essa é a maneira como a Bíblia apresenta os ídolos. Também Isaías, a gente está quase terminando, né? Capítulo 44, versículos de 9 ao 20, a gente vê o que Deus falou através do profeta Isaías sobre a adoração idólatra. Isaías 44, versos de 9 ao 20. Ele diz assim: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas perfeitas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Né? Eles mesmos sabem que é obra das suas mãos, que aquilo é um Deus que não tem valor nenhum. E eles ficam confundidos, porque eles sabem que é uma criatura produzida por eles e vão adorá-los. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Todos ficariam confundidos, né? Uma adoração confusa. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo e o martelo, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com uma plana, marca com um compasso e faz a semelhança da beleza de um homem, que possa morar em uma casa. Ou seja, aqui ele está falando do trabalho do marceneiro, né? E usa suas ferramentas ali e faz na imagem de um homem. A beleza de um homem é uma imagem humana que ele está falando, a imagem de um homem.
Um homem, versículo 14, corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira, se aquenta e cose o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela cose a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquienta e diz: já me aquiento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Olha o versículo 18. Olha como é que Deus vê esse tipo de culto, de adoração. Nada sabem nem entendem. Então são o quê? Desentendidos. Não sabem o que estão fazendo, não conhecem a Deus, porque se lhes grudaram os olhos fechados, né? Para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Então falta-lhes o entendimento espiritual. Verso 19, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação, ou uma coisa imunda, né? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Veja o que ele está falando aqui. Uma adoração alienada, porque é tão lógico o homem perceber: olha, com a metade dessa madeira eu cozinhei comida, fiz cinza, serviu para cozinhar, ok. Mas com a outra metade da mesma madeira, fiz um Deus, me ajoelharia, prestaria um culto, uma adoração e direito: tu és o meu Deus. Ou seja, eles não são capazes de refletir porque o seu entendimento está espiritualmente embotado. Há uma cegueira espiritual e intelectual, né, no sentido espiritual também, uma intelectualidade no sentido do esclarecimento espiritual, que as pessoas não conseguem refletir. Foi isso que o profeta Isaías disse. Que o diabo, Isaías diz isso, está lá em Mateus, cegou o entendimento dessas pessoas. Então, só Cristo para chegar com o Espírito Santo e iluminar. E quando a gente começa a compreender o quão é abominável a idolatria, a gente tem que se alegrar, porque é o Espírito Santo que está nos fazendo compreender. Porque o homem, sem o trabalho do Espírito Santo, ele vai se revoltar com uma mensagem dessa, ele não vai entender. Mas quando ele entende, realmente, Senhor, a idolatria é algo abominável aos teus olhos. Então ele deve se alegrar, porque o Espírito Santo está lhes mostrando. Vou ler aqui até o final, o versículo 20, né? Então ele diz assim: tal homem se apacenta de cinzas. Quem é que ele pastoreia? Lá no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, ele que me apacenta, e nada me faltará. Cuida de mim em todos os momentos. Mas aquele que é apacentado pela obra de madeira, ele se apacenta de cinzas. É só você testar. Bota lá o ídolo no fogo para ver o que ele vai virar, né? O seu coração enganado o iludiu. Então, a pessoa está enganada e iludida, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Ou seja, eles perderam até a capacidade espiritual e intelectual de refletir sobre a sua própria ilusão. A cegueira é tão profunda que o texto de Isaías está dizendo que a pessoa fica incapacitada de refletir, de reconhecer, de pensar. Me diga uma coisa: não é mentira aquilo que eu acredito? Eles multiplicam as suas orações e não são respondidas. Eles fazem os seus sacrifícios e nada. Né? Ou quando recebem, que a gente vai ver um outro lado aqui do demonismo, né? Vai mostrar, no estudo seguinte eu vou mostrar, mas eles não param para pensar que aquilo não vem de Deus. Então, é uma adoração iludida, que Deus não se agrada, é imunda aos olhos de Deus, é abominável, e quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz é a palavra de Deus em todos os textos que nós conferimos, né, que a pessoa que está acompanhando em casa pode conferir, e que nós iremos conferir nos próximos estudos. Então, eu quero hoje deixar essa palavra, né, que Deus abençoe a todos.